como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, palavra profunda, porque ainda não poderia suportar, nem ainda agora vocês estão podendo, porque ainda sois carnais. Porquanto estou sabendo que há entre vós ciúmes, contendas, e não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Porque eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Se eu fosse você, eu já estava sorrindo. Porque no lugar onde tinha dissensão, foi dito aqui, onde tinha contenda, aí o versículo 3 continua dizendo, é porque vocês não estão se alimentando de um alimento sólido e profundo. Deus vai começar a acordar crente de madrugada, Deus vai começar a despertar gente, no meio do caos, Deus vai começar a te colocar numa atmosfera de milagre, e você não vai viver mais em dissensão, em confusão, em calúnia, em problema. Porque quanto mais profundo você estiver, mais coisas Deus vai te revelar. Versículo de 30 que dê glória a Deus aqui. Pastor, o inimigo tem me perturbado, a carne está tentando me vencer. Eu aprendi com um amigo meu e ele me falou, Bruno, quando a tentação vier, lembra de Jesus sendo tentado no deserto. Eu falei, o que houve? Ele disse, ninguém e nada suporta 40 dias de jejum e oração. Quando você quer vencer a carne, planta o pé no jejum e na oração, e o diabo vai ter que recuar, o inimigo vai ter que correr. Tem alguém para dar glória a Deus? Pastor, porque eu não posso viver uma vida de maturidade? Porque o versículo 15 diz, que você perde a recompensa espiritual. O apóstolo Paulo diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. As obras de quem vive na imaturidade é como se tivesse pego o pastor Wagner palha e lançado no fogo. Ele produz, não é que ele produz, mas quem produz em imaturidade é como palha lançada ao fogo, logo se deteriora e não tem substância. Mas aquele que vive na maturidade, a palavra diz que os frutos dele são frutos de árvore de justiça. Eu vim profetizar sobre a tua vida. Deus vai segurar na tua mão e vai te levar pelo caminho da maturidade. Eu preciso de 30 que acredite. Eu não sei o que você veio pedir a Deus aqui nessa tarde, mas inclua nesse seu pedido, dizendo, Deus, eu prefiro e preciso ir mais profundo, eu prefiro ir cheia, eu preciso ir mais profundo, eu preciso entender mais a tua palavra, eu preciso ouvir mais a tua voz, porque quanto mais Deus fala, mais Deus ouço, mais Ele ouço, menos eu tenho tempo para ouvir as coisas desse mundo e o que o diabo quer fazer na minha vida. Sabe por que você fica preocupado com os ataques do diabo, com as guerras de Satanás? É porque está dando ouvido a ele. Mas quando eu dou ouvido às coisas do céu, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda. Eu preciso de 30 para dar glória a Deus. Olha o versículo 2 diz, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Que é isso, pastor? Não quero ir por a tela.
mais curatela. É a pessoa que, por mais que já tenha idade, atingido a maior idade, ela precisa de alguém que assine por ela. Tu faz isso com idoso, muito idoso, mas tem gente com 19 anos, com 20 anos, com 30 anos, que precisa ser curatelado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, presta atenção aqui, Renato, brincadeira. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, tem gente que tem idade para ser livre, mas ainda continua tendo que ser guiado por outro. Tem gente que me liga para perguntar, pastor, eu pinto minha casa de verde ou de azul? Eu já falo, pinta logo é de roxo, pinta de preto e vou fazer uma igreja ali. Ah, pastor, eu estou sentindo roxo e vai chover. Outro dia perguntaram para Eduardo, pastor, qual é o nome do? Outro dia me ligaram, pastor, me responda, por favor, qual é o nome do presidente da França? Tem Google na tua casa, não? Daqui a pouco ele vai me perguntar, pastor, como feijão ou como arroz? Pelo amor de Deus. Claro que tem coisas que fogem da minha alçada, coisas que não estão no meu nível espiritual, que eu busco ajuda de quem me orienta. Só que o apóstolo Paulo falou, você é tão imaturo, já passou da idade e ainda fica comendo coisa leitinha. É paladar infantil espiritual. Tudo aflige, tudo machuca, tudo estão me perseguindo. Esse negócio de estão me perseguindo esse dia. Pastor, estou com inveja de. Mas inveja de quê? Do teu Bolsa Família? Pastor, estou com inveja de mim. Não posso postar. Vai postar o que? A lata de sardinha do almoço? Pastor, mas tem uma inveja contra a minha vida. Eu passo, filho, todo mundo falando de você. Eu falar, pelo amor de Deus, Michael Jackson. Todo mundo falando de você. Eu olho para mim e falo, se a pessoa for falar de mim, irmão, o que a minha vida tem de interessante para alguém falar de mim? Eu não acredito que o pastor não fala, meu irmão, quem vai querer minha vida? É acordar de manhã, pegar a bicicleta, é atravessar as barcas, ir para o outro lado, e vai correr, andando de bicicleta, de terra gravada, e suando igual um cabelo, e volta para casa, e vem para a igreja, e vai visitar crente, e vai expulsar demônio, e vai levar zero para crente que estava com gripe, e não vem para a igreja, e diz sem vergonha, e volta, e vai, e paga a conta, e volta para lá, e pega aquele transtorno. Eu olho para a minha vida, eu não tenho inveja de mim. Eu estou vindo. Mas tem espírito de pessoa, pastor, porque estão me perseguindo no trabalho, e estão me perseguindo na igreja, e estão me perseguindo. Pelo amor de Deus, espírito de GPS. Deus quer levantar uma igreja madura. Claro que tem barra. É claro que tem demônio que não gosta da gente. É claro que tem levante. É claro que tem retaliação. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Oh, glória a Deus, a nossa luta não é contra o irmão da direita, nem contra o irmão da esquerda. A nossa luta é contra as hostes espirituais, na maldade, nas regiões celestiais. É por isso que o inimigo quer te prender no tempo de imaturidade, porque enquanto você é imaturo, você não acessa as promessas. Mas Deus está rompendo o ouro, meu Deus do céu. Pode parecer coisa de doido, mas eu vejo gente pisando em tempo de maturidade e promessas antigas sendo liberadas, e Deus dizendo, chegou o tempo de conquistar a herança, chegou o tempo de receber o milagre. Oh meu Deus do céu, porque quando você entra na maturidade, o que você não recebeu em 20 anos, você recebe em um posicionamento. Posicionou, Deus abençoa. Posicionou, Deus faz coisas grandes. Se prepara um tempo de cura, de liberação profética, de portas abertas, de sobrenatural. Eu vim para dar glória a Deus hoje. Por que, pastor? Porque quem vive na imaturidade, ele tem limitação de desfrutar das promessas de Deus. Vive na maturidade, não aguenta ficar no culto, você tem que sair. A palavra rocha sai.
maturidade. Não usufrui daquilo que o Pai tem para entregar. Seja a voz de Deus para alguém e fala: nós vamos tomar posse de tudo. Não, se eu fosse você, eu falava mais forte: nós vamos tomar posse de tudo. Oh, glória a Deus. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Você vai deixar tutela nessa tarde e vai desfrutar da herança de Deus. Oh, capítulo 8, verso 17 de Romanos nos afirma isso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh, eu vim profetizar sobre a tua vida. O tempo da herança ser liberada é chegado para mim e para você. Oh, glória, as bênçãos virão até ti e te alcançarão. O povo do glória já chegou ou está em engarrafamento? Se já chegou, é hora essa. Eu quero liberar a primeira senha na tua vida. É tempo de acessar a promessa de Deus em Cristo. Segundo, é tempo de ser liberto da escravidão da lei e do pecado. Terceiro, você vai ter uma estabilidade de fé. Nada de ficar mais oscilando. Nada de um dia está bem, outro dia está mal. Nada de um dia está tudo para cima e outro dia está tudo para baixo. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando estabilidade. Pode vir elefante, pode vir gigante, pode vir problema. Você vai dizer: eu sei quem tem um Cristo e que é poderoso para fazer infinitamente. Porque a maturidade traz consigo crescimento espiritual. Claro. E quando a gente nasce na fé, a gente nasce menino. Mas eu não posso ficar nas coisas de menino para sempre. Na vida biológica, você deixa de ser menino porque cresceu. A puberdade veio. A menina vira mocinha. O menino vira sujeito homem. Mas, segundo a Bíblia, espiritualmente falando, a imaturidade não se transforma em maturidade pelo tempo. A Bíblia diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas hoje eu não faço mais as coisas de mim. Não foi Deus que deixou. Tira isso de mim, Jesus. Maturidade cristã é entender que Deus não vai tirar coisa da tua vida. É você que vai ter que deixar. Ah, Deus, arranca isso de mim. Se está em mim é porque Deus deixou. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas agora que eu deixei as coisas de menino, se eu tenho que deixar é porque é algo que fica querendo me agarrar direto, me abraçar direto e fazer parte da minha vida constantemente. Mas eu decidi deixar as coisas de menino, porque o que Deus tem para mim é uma vida de maturidade. Profetiza na vida de alguém dizendo: é tempo de deixar as coisas de menino para trás. É tempo de deixar. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. É até engraçado. Oh, a criança de 5 anos fazendo graça é legal. Ver sua filha fazendo graça e a mãe é lindo demais. Aí vem a mais velha querendo fazer minha para de palhaçada, tua boba. Aí minha criança de 2 anos é de coito, é isso, é aqui, é chocolate. Aí vem o burro velho de picanha, para de parar. Toma, velha, sou velha. Velha senhora. Mas agora que eu decidi deixar as coisas de menino, eu estou numa postura de maturidade. Deus me trouxe aqui para te dizer: deixa as coisas de menino para trás. Não que eu não vá pregar mais sobre o pecado, mas já passamos dessa fase. O pecado já não faz parte da nossa vida há muito tempo. Mas a imaturidade fica rodeando a tua vida. E tem gente com 10 anos, com 20 anos, com 30. Tem gente que foi minha tia na EBD. Tem gente com
a Aline que deu aula para mim na escola dominical, que já é velha de igreja, tem gente que já foi, igual a Mônica, que foi minha regente quando eu era do grupo de adolescente. Tia Mônica dava aula para mim. Tem gente que é dessa época e continua fazendo coisa de menino. Mas o apóstolo Paulo diz: mas teve um dia que eu deixei de fazer as coisas de menino. É uma decisão. Eu decido crescer, eu decido avançar, eu decido evoluir, eu decido ir mais fundo, eu decido ir mais além. Até alguém para dar glória a Deus aqui e que abrir o peito e falar para Deus: eu decido crescer, eu decido assumir responsabilidade, eu decido ser homem, mulher de Deus, eu não sou mais ninguém. Uma coisa é que o problema dos adolescentes, um falando de um falando do outro, e faz meme de um, né? Mas o jeito do homem vai há 50 anos dentro da cara. Mulher já mãe de filho, mulher que já tem neta, que está falando nada. Pelo amor de Deus, eu deixei as coisas de menino, porque enquanto eu sou menino, eu não tenho direito à herança, eu não tenho direito à promessa. Mas quando eu amadureço, Deus está dizendo: toma posse, receba, toma posse. Cadê os filhos aqui da glória a Deus? Oh, meu Deus do céu! E a Bíblia diz que nós vamos caminhando até atingir a estatura de varão perfeito. Vão olhar pra gente e vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, é maduro, carrega uma unção, tem vitória na vida, tem vergonha na cara. Até o fim da cara. Pastor, eu que divide a maturidade da imaturidade. Mateus, coloca o capítulo 5 aí. A Bíblia diz que é pelos frutos que a árvore é conhecida. Se quiser conhecer uma bananeira, eu não preciso ir nem na fazenda, nem no quintal de ninguém, nem na roça, para saber que uma banana que está no sacolão saiu de uma bananeira, porque eu conheço a árvore lá da roça pelo fruto que está no sacolão. Eu não preciso pegar a maçã lá no Guanabara e tentar procurar onde está a roça para ver se foi plantado numa macieira. Não, eu sei que veio de uma macieira. Então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu não. A Bíblia vai falar algumas coisas. E se isso bater com a tua vida, você já vai saber se isso é fruto que você está dando. Vai saber a árvore que você tem sido. Coloca aí, por favor, Mateus. Verso 19. Desfaça e olha para o outro lado. Vou falar com você agora. As obras da carne são manifestas. Esses aí são os frutos, tá? Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pare. Se os frutos que você tem dado são frutos de imaturidade, eles estão elencados no versículo 19 e no versículo 20, no capítulo 5 da carta aos Gálatas. Então não precisa eu apontar e falar: Devinho, isso, Tiago, aquilo, fulano Douglas, Tiagão, isso, aquilo. É só você olhar para a tua vida e fazer o checklist. Mas quando eu vivo uma vida de maturidade, não é que essas coisas do verso 19, 20 e 21 não me tentarão
tentação não é pecado. Quem confessa a tentação se livra do pecado. O problema é que tem gente que pensa que é mais forte que a tentação. José não achou, José fugiu. Só que tem gente que fica lutando contra a tentação. E quem não confessa a tentação cai em pecado. Mas se você está vivendo uma vida de maturidade, bota o 22 aí, meu filho. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Aí não é mais comigo. Vai para casa, lê Gálatas 5, do 19, entendeu? Do 19 até o 23 e vê o fruto que você está dando. E a partir desse fruto você vai se conhecer. Mas uma coisa eu glorifico a Deus, é que a Bíblia diz que nós somos o ramo, mas Ele é o agricultor. E se for para Ele começar a podar esses frutos da tua vida, você vai tomar postura de varão perfeito e vai ver o sobrenatural acontecer. Por quê, pastor? Porque os frutos produzidos na maturidade são os frutos do Espírito, aqueles que eu acabei de ler. Deus vai começar a fazer mansidão brotar na tua vida, longanimidade, domínio próprio, fé, amor, paciência. Se prepare para uma estação nova e de frutos novos. Você vai começar a olhar no espelho e vai dizer: não estou nem me conhecendo. Depois que eu entrei por esse negócio de maturidade espiritual, eu estou vendo agir de Deus na minha vida. E se prepare, quando a maturidade brota na tua vida, o que não chegou em 20 anos, em 3 meses Deus começa a agir. E alguém dá a glória a Deus e boca aberta. Romanos capítulo 5. Bota aí, Mateus, capítulo 5 de Romanos. Verso 3, 4 e 5. Uma das formas mesmo de entender se eu estou amadurecendo ou não. Não só isso. Eu venho para cá e falo isso para vocês sem ler na Bíblia, você ia falar: pastor, para de caô. É uma coisa. Não só isso, mas também nos gloriamos. Eu me glorio quando eu compro a casa própria. Me glorio quando o patrão mesmo tem um salário. Me glorio quando eu ganho uma festa surpresa. Eu me glorio quando acaba o culto e alguém fala: pastor, preciso conversar contigo. E eu pensando que é problema, e a pessoa fala: eu decido, desejo levar tua família para comer uma pizza. Eu me glorio nisso. Nunca aconteceu, mas eu me glorio pela fé. Eu me glorio porque uma porta nova se abriu. O apóstolo Paulo falou: mas no caminho da maturidade, Marcelo, a gente começa a agradecer a Deus em Deus nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quem pode ir ficando de pé dando glória a Deus? A maturidade, olha para cá. Não precisa nem cantar não, Tiago. Você vem que nós vamos ensinar. A maturidade nos dá força para suportar as tribulações. O problema vem, Renato, na vida do maduro e do imaturo. A chave esquenta, Jorge Ricardo. A chave de Jorge Ricardo é a chave esquenta. A chave esquenta, Mariana, na vida do maduro e do imaturo. Aqui, na vida do imaturo e do imaturo, tribulação vem. Mesmo o apóstolo Paulo falou:
tem de bom ânimo quando caíres em bastante tribulação. Você não sabe o que é isso, cara. Você é videomaker não sabe o que é tribulação. Só que deu filme. A diferença do maduro e do imaturo é que quando o imaturo está em tribulação, ele diz: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. E o maduro, quando está em tribulação, ele fala: Deus está gerando experiência e paciência na minha vida. Aí tem gente que fala: Deus me dá paciência. O segredo para ter paciência, a Bíblia diz, é passar, Maísa, vai casar agora, né? É passar por grandes tribulações. Não está escrito, o Senhor não fala. Só que quem tem uma vida, nem Monique, só que quem tem uma vida pautada na maturidade, ele tem força para vencer todas as tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor vai o livrar de todas. Eu quero ser voz de Deus e dizer: não tem tribulação certa, nós vamos vencer todas.